Você tem muito mais escolhas do que seu pai teve, do que seus avós tiveram. Muito mais oportunidade. Você está mais feliz? Você, eu não sei. Mas as pessoas ao redor parecem encarar essas possibilidades, esses caminhos diferentes, de forma a trazer muito mais paralisia, arrependimento, insatisfação do que o contrário. Eu sou Luísa Mandetta e queria te mostrar o tanto que nos conhecer através do Enneagrama pode fazer com que a gente saia dessa teoria da manada de insatisfação crônica e falta de sentido na vida. Eu me lembro de Domenico de Masi, que é um italiano que escreveu um livro há décadas atrás, falando que hoje, atualmente, nós viveríamos vidas muito mais tranquilas, porque, enfim, ia ter muita tecnologia e a gente podia viver o ócio criativo. Esse é o nome do livro para quem quiser ver. Que a gente teria tempo livre para fazer coisas que o ser humano deveria fazer mesmo, como criar, enfim, fazer coisas que só nós podemos fazer e não que as maquininhas, os robozinhos podem fazer. Não é isso que está acontecendo. A gente está vivendo, para citar um outro livro, a sociedade do cansaço. Está todo mundo exaurido, todo mundo cansado, todo mundo meio que emburrado, nervoso, sabe? Todo mundo é muita gente. Mas vamos falar da maioria das pessoas. Ao conversar com as pessoas relatam que estão cansadas, muitas delas sem entender o sentido da vida, sem entender o que pode fazer através de tantas escolhas. Se antes a gente se formava, ia para uma carreira como, sei lá, trabalhar no banco, ser engenheiro, ir para concurso público, fazer medicina, jornalismo, o que seja. Hoje existem inúmeras possibilidades, inclusive de fazer uma segunda, terceira, quarta carreira durante a vida. Inúmeras possibilidades em trabalhar em casa, trabalhar no escritório, trabalhar numa outra cidade, trabalhar num outro país. Não que isso não existisse antes, mas hoje parece que virou uma regra. E aí parece que você, ao acordar, você está meio atrasado. Nossa, mas você faz menos dinheiro que um menino de 17 anos. Nossa, mas você ainda se desloca 1h30 para trabalhar. Nossa, mas você ainda não está vivendo seus sonhos, sabe? Parece que as pessoas acordam meio que atrasadas através de não estar usufruindo todas essas escolhas disponíveis. Quem não tem um espírito duro, quem não tem um olhar interior muito forte para o seu grande sonho, pode ser que viva uma eterna insatisfação ou uma eterna comparação negativa. Se comparar com pessoas que podem nos inspirar, isso pode ser um caminho muito interessante para o nosso desenvolvimento. Agora, se comparar a forma da gente se paralisar, da gente se sentir menor e da gente ficar sem ação, isso não tem sentido nenhum, O Enneagrama, através de nos mostrar qual personalidade das 9 que ele nos apresenta há mais de 2000 anos, ele pode te explicar como essa inúmera possibilidade de hoje em dia está te paralisando, te deixando inseguro, te deixando insatisfeito, e ele pode te ajudar a fazer parte daquela parcela de, sei lá, menos de 5% da população, que realmente, apesar do contexto, apesar de todas as dificuldades, tem uma vida que deveria ter, uma vida digna, uma vida de alegria, uma vida de realização dentro do caos que é a vida. Ninguém aqui é bobo para ficar feliz o tempo todo, mas as pessoas que usam as suas maiores habilidades, apesar de todas as complicações e complexidades da vida, as pessoas que sabem usar as suas maiores habilidades são pessoas que estão fora daquela teoria da manada. A maioria das pessoas, elas são muito dependentes, elas são muito presas, elas têm uma prisão mesmo, uma prisão financeira, uma prisão emocional, uma prisão de pensamento, e uma parcela muito pequena da população, tirando aquelas que tiveram alguma sorte na vida, mas uma parcela muito pequena é a parcela que rompe uma certa natureza, sabe? Então, o normal de onde eu cresci ou da minha família é, sei lá, ser advogado. E aí a pessoa consegue ser uma coisa completamente diferente. Ou o normal das pessoas que eu cresci junto é não conseguir estudar, não conseguir, sei lá, ter as mínimas coisas financeiras, e a pessoa consegue sair e romper essa limitação. São as pessoas que estão muito alinhadas com grandes sonhos, que não querem viver as dores que vivem hoje e que usam e abusam das suas maiores habilidades. E aí onde que entra o Enneagrama? É te ajudar a perceber quais são essas habilidades, ocultas ou não. Você pode ser extremamente organizado, responsável, ter gás para fazer o que precisa fazer, ter pique, ter estrutura física, como um tipo 1, por exemplo, e usar e abusar dessas habilidades para não ser tão preso como geralmente o tipo 1 é. O que eu encontro muito tipos 1 é com problema, inclusive físico, de tanta tensão, de tanta
autocrítica, mas com uma vida aquém do que poderia viver. E você pode ter, como por exemplo, o tipo 7 no Enneagrama, muita facilidade de olhar novidades, de ser visionário, de ter coragem de fazer primeiro, de vender o seu peixe, muita facilidade na comunicação, e sair da rota que um tipo 7 geralmente tem, quando vem para os atendimentos individuais aqui, com uma idade mais avançada, que é a rota de perder tudo que conquistou. Então, muitos 7s, eles têm capacidade enorme de fazer o que quase ninguém faz, mas vai lá e perde. Por que que isso acontece? Porque tem uma certa prisão dentro da própria personalidade. Se reconhecer em um dos 9 tipos do Enneagrama vai fazer com que você não seja essa pessoa suscetível a manipulações, né, de marketing, de mercado, de sociedade, nesse sentido, e para que você viva aquela vida que poucas pessoas vivem, que é pular da cama e falar: eu estou fazendo o que era para eu fazer. Apesar de que todo o trabalho tem coisas ruins, né? Todo mundo que é maduro sabe disso, ninguém vive, né, um conto de fadas, né, dentro da vida profissional, nem da vida, né, de relacionamentos íntimos, mas é aquela pessoa que consegue pular da cama com entusiasmo, com alegria, apesar de todas as limitações, de todos os contextos, de todas as dificuldades, são as pessoas que conseguiram romper essas pontes, essas prisões, essas limitações da personalidade, né? E de como o externo influencia a sua vida. Então, um tipo 5, por exemplo, que é um tipo que se protege muito do mundo, ao olhar para suas principais habilidades, colocar luz nisso e fazer, por exemplo, a vida prática, que muitos deles não dá muita importância para isso, mas fazer a sua vida prática custear, né, patrocinar o que ele mais ama, que é liberdade. Liberdade de tempo, liberdade de escolha. Todo ser humano gosta disso, tá? Mas isso é água, isso é sangue na veia para o tipo 5, que é a liberdade de escolher com quem quer trabalhar, que horas, né? Como. Então, como que um 5 consegue fazer isso se ele não for prisioneiro da própria personalidade? Quando ele coloca luz nas suas maiores habilidades e se trava não só para não ser atacado pelo externo, mas se trava para não ficar preso naquilo que pode ser sua grande liberdade. Então, as nossas maiores habilidades em excesso, elas nos aprisionam. E quando a gente maneja elas, ela é a rota de fuga para fazer o que você verdadeiramente gostaria e deveria estar fazendo. Se você tem dificuldade de saber o que era para você estar fazendo, vale muito a pena você se identificar num dos tipos do Enneagrama de forma correta. A maioria das pessoas estão identificadas errado. E vale muito a pena você entender como você faz essa rota de fuga. As inúmeras possibilidades, elas podem te paralisar, te deixar frustrado, te deixar insatisfeito, né? Hoje em dia a gente tem muito mais facilidade do que dificuldade. Bota aí 100 anos atrás, a pessoa tinha um problema ali de saúde, morria, então hoje a gente tem muito mais facilidade do que dificuldade. O que nos leva a refletir que como que na nossa sociedade, com muito mais possibilidades, com muito mais facilidades, a vida tem andado muito mais difícil para a maioria das pessoas. Querendo fazer parte dessa minoria que entendeu o sentido, a vocação, o caminho e entendeu como contornar todo esse caos, conte comigo que a gente vai fazer o Enneagrama revolucionar a sua vida através de fazer as escolhas possíveis trabalharem pra gente, não a gente ser escrava delas. Não faça o paradoxo da escolha te paralisar. Faça ele ser um grande aliado para a realização dos seus sonhos. Conte comigo, um beijo meu, até o próximo vídeo.